Oi, gente, tudo bem? Eu sou Milene, professora de português aqui da Oficina do Estudante, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns assuntos da nossa disciplina. Mas antes, a gente vai tocar a vinheta. Agora a gente vai começar, mas antes de começar, aquele protocolo que você já conhece, né? Então se inscreva no canal, ativa o sininho, dá um like aqui embaixo, assim você vai recebendo mais materiais ou outros eventos, outras aulas que a gente coloca aqui para você. Então vamos começar? Beleza. Quando a gente pensa em linguagem, em português, uma das primeiras coisas que a gente discute é justamente como que a língua funciona, o que que a língua é, para que ela serve. E aí vocês devem se lembrar, talvez de algum momento, que você geralmente para pensar que língua serve para comunicação. E aí eu já aviso você que não é só para isso. Linguagem e comunicação é uma coisa muito mais ampla, né? Linguagem e língua, desculpa, é uma coisa muito mais ampla do que só comunicação. Entretanto, dentro de uma de suas funções, a língua e a linguagem serve sim para comunicar. Mas nunca se esqueça, comunicação é só uma das funções da linguagem. Linguagem, e aí você vai encontrar outras aulas aqui no canal em que a gente vai comentar mais sobre linguagem para você, ela tem muito mais com a constituição do ser humano. E, além da linguagem, outras coisas servem para comunicar. Então, por exemplo, se você for até agora na sala da sua casa ou do seu quarto, onde você está assistindo essa aula, e você apagar a luz, existe uma comunicação ali do sistema elétrico. A gente aprende isso quando a gente está em física, ou se você for fazer engenharia elétrica, enfim. Se você lembra da comunicação entre moléculas de DNA, você também vai lembrar que elas trocam informação. Inclusive, se trocar errado, dá ruim, dá mutação genética, pode gerar até um câncer. Então, quando a gente pensa em comunicação, a gente não está cuidando só de ser humano. Mas alguns teóricos, principalmente ao longo do século XIX, finalzinho do XIX, ali do XX, especialmente que ficou aí com a teoria mais conhecida, tentaram entender como é que se dava esse processo, esses elementos, esse processo de comunicação. E aí ele fechou duas coisinhas com esse conceito. A primeira delas fica nessa restrição específica só de comunicação. A segunda delas, aí a gente vai voltar para falar de funções da linguagem, mas aí a linguagem já é só ser humano, tá? Então, pensando em como é que a organização da comunicação se dava, eles tentaram dividir, né, e compreendendo as partes todas dessa comunicação, eles dividiram a comunicação em 6 elementos primordiais, sem os quais, em teoria, a gente não conseguiria ter nenhum processo comunicativo. Então, esses 6 elementos, cada um deles vai ter uma importância no processo. O primeiro elemento é o seguinte: eu preciso de alguém que tenha a intenção de comunicar. Então, alguém que absorva algum plano da realidade e aí essa pessoa tem a intenção de fazer comunicação. Então, se eu, por exemplo, pegar uma garrafa de água aqui e eu falo, bom, gente, eu quero falar para vocês a respeito dessa água de alguma forma, então eu tenho a intenção de comunicar com vocês a respeito sobre o que eu estou percebendo da realidade. Então, eu vou lá, pego, a água está gelada, ou ela está quente, ou ela está doce, ou está estragada, ou está poluída, não sei. Mas eu percebi alguma coisa com os meus sentidos que vieram aqui da realidade. Esses sentidos, isso que eu percebi da realidade, a gente chama de referente. Então, o referente vai ser o real, o assunto, o conteúdo, aquilo sobre o que eu quero comunicar, porque de alguma forma eu terei percebido essa realidade. Então eu percebi a realidade, quero, de alguma forma, não quero conter essa informação dentro de mim, eu quero passar para vocês. No momento que eu aprendi essa realidade, eu vou lá e quero, de alguma forma, começar então a produzir informação a respeito dessa realidade. Então eu filtro, eu percebi esse referente e eu, que vou chamar aqui de emissor, quero comunicar alguma coisa, quero transformar aquilo que era a percepção da água em um efeito comunicativo, em um ato comunicativo. Nesse momento, eu preciso, para enviar essa informação para você, transformar isso num produto, um produto específico que vai ser transmitido. Esse produto é o que a gente chama de mensagem.
Então, eu preciso daquele elemento do texto propriamente dito, do arranjo sonoro que eu faço aqui com os fonemas, ou seja, um arranjo específico em sinais gráficos num texto, ou seja, simplesmente um gesto que eu faça, né? Eu faço assim, isso é um gesto específico. E aí, para que eu transforme essa intenção em algo que você vai entender, eu passo por aquilo que a gente chama de codificação. Então, eu venho aqui e, utilizando um determinado código, eu codifico aquela percepção da realidade. Claro, a gente espera que esse código seja compartilhado por quem vai receber essa mensagem também, né? Afinal, senão a pessoa não consegue decifrar do que a gente está falando. E eu codifico e transformo isso na mensagem. Maravilha, então eu já consegui codificar, eu percebi a realidade, eu tenho um emissor, ele tem a intenção de comunicar, está codificado, transformei em mensagem. Agora eu preciso transmitir para você. E aí no momento que eu vou fazer essa transmissão, eu preciso passar por aquilo que a gente chama de canal. Então eu transmito através de um canal. O que é o canal? É por onde passa. Então, por exemplo, aqui eu estou, se você estivesse aqui do meu ladinho, pertinho de mim, você perceberia que eu transmito essa informação para você por meio de ondas sonoras. Então, as ondas sonoras atravessam aqui o ar e você faz essa percepção, você vai decodificar, etc. Só que você está vendo isso pela internet, então tem vários outros canais pelos quais essa mensagem passou para chegar até você. Tem o sinal elétrico, se for fibra ótica, se for o sinal do Wi-Fi, não importa. Tudo isso é o canal. E aí, se der tudo certo, se nada atrapalhar, a minha mensagem vai chegar até você e você é o que a gente chama de receptor. Então, dito isso, a gente tem aqui os nossos 6 elementos da comunicação: referente, emissor, mensagem, receptor, canal e código. Sem esses 6 elementos, a gente não transforma, não existe comunicação. Mais uma vez, eu sempre falo aqui como se fosse só comunicação humana, mas lembra, não é só comunicação humana. Se você fizer qualquer transmissão de dados, a gente está lidando ali com comunicação. Pode dar super errado. Imagina que agora, espero que não, cai seu sinal de internet, aí você não vai receber o final da aula. Ou, se de repente eu começo a tossir, né, dar aquela tossida, não chegou também a mensagem para você de alguma forma. Ou você não fala português, então você não manja do código que eu estou colocando aqui, pronto. Qualquer coisa que impeça que a mensagem chegue de forma plena até você, a gente chama de ruído. O ruído não é um dos elementos da comunicação, mas ele também é estudado, né? Por quem estudou, principalmente o Jacobson, que é um russo, ele estuda o ruído. Por quê? O ruído, qualquer que ele seja, ele impede, ele cria problemas de comunicação. Aliás, é uma das coisas que a gente mais estuda hoje, quando a gente pensa em mercado, quando vocês forem trabalhar, além, né, tá se preparando para o Enem, etc. Mas depois que você estiver trabalhando, uma das dificuldades que a gente tem no mundo corporativo é comunicação. As pessoas têm dificuldade de se comunicar. E isso tem muito a ver com esse ruído aqui. Então, se não acontecer esse ruído, se der tudo certo, o DNA comunicou direitinho, a gente comunicou direitinho, eu recebi a mensagem plena. Perfeito. Aí aqui acabou o elemento da comunicação, mas pode ser que às vezes num vestibular, numa prova, eles estejam perguntando para vocês também a respeito da interlocução e não só uma comunicação. Porque veja, se você pensar na comunicação aqui, é como se ela tivesse uma direção só. Mas quando a gente pensa em ser humano, e eu já começo a me aproximar daqui, a gente não está lidando só com, olha, eu enviei a informação, você recebeu e processou, não é computador. O que a gente tem aqui é uma relação em que eu faço esse processo daqui para cá, você recebe, mas aí no momento seguinte a gente inverte os papéis. E aí o receptor passa a ser o emissor, só que ele reage àquela primeira mensagem, e a isso a gente chama de interlocução. Então aqui é a interlocução. A interlocução vai estar baseada nesse retorno que o receptor vai fazer quando ele inverter aqui os papéis, beleza?
Então, esses são os 6 elementos da comunicação que a gente tem que identificar. Enem acaba sendo a prova, o exame que a gente faz que mais cobra isso, mas ele ainda aparece bem diluído nas grandes bancas paulistas, no sul, às vezes ainda mais ali para o meio, para Minas, subindo um pouquinho. Então, imagino que agora a gente conseguiu dar conta de todos esses elementos de comunicação, inclusive ruído e esse processo de interlocução, e agora a gente vai perceber que isso vai ter um desdobramento lá nas funções da linguagem. Mas isso a gente vai deixar para uma próxima aula, tá bom? Então assista essa próxima aula, obrigado por ter assistido essa e até mais!